Você sabe quanto custa e quanto tempo demora para criar um novo medicamento? Eu já adianto que são muitos anos e bilhões de dólares envolvidos. Eu sou o Vinícius Bonato e fique comigo até o fim do vídeo para entender o porquê é tão caro e demorado desenvolver um novo medicamento. Eu garanto que você vai se surpreender com todas as etapas. Um medicamento não surge da noite para o dia. O processo de criação é longo, complexo e muito, mas muito caro. Mas o que muita gente não sabe é o que acontece por trás de cada remédio que você compra na farmácia. Então, toda vez que você tomar um remédio e ele te curar de alguma doença ou aliviar os sintomas, lembre-se que existe uma jornada incrível de pesquisas, testes e inovações que resultaram naquele comprimido em suas mãos. E hoje eu vou te contar como funciona essa jornada e o que acontece nos bastidores para que um medicamento seja desenvolvido e chegue até você. Então, voltando para a pergunta inicial do vídeo, você sabe quanto custa e quanto tempo demora para desenvolver um novo medicamento? Em uma pesquisa recente publicada no Journal of American Medical Association, estimou que em média vai demorar cerca de 8,3 anos e custar 1,3 bilhão de dólares para desenvolver um novo medicamento. Para chegar nesses valores, eles analisaram os medicamentos aprovados pelo FDA dos Estados Unidos, que é como se fosse a Anvisa aqui do Brasil, entre 2009 até 2018. Ao todo, foram analisados 355 produtos aprovados pela FDA, e algo que ficou muito claro também é que essa média de tempo e valor varia de acordo com a área terapêutica. Por exemplo, medicamentos que atuam no sistema nervoso central gastaram em média 766 milhões de dólares para serem desenvolvidos e aprovados. Já para desenvolver o anticâncer, quase 3 bilhões de dólares em média são gastos para chegar em um novo produto. Claro que se espera um retorno maior e maior número de vendas para esses casos em que é feito um maior investimento. Só para a gente ter uma ideia, o medicamento mais barato aprovado nesse período é o Crofelemer, aprovado em 2012 para o tratamento de diarreia não infecciosa em adultos com HIV, custando apenas 143 milhões de dólares para ser desenvolvido, onde em 2020 esse fármaco faturou mais de 20 milhões de dólares em vendas. Por outro lado, o medicamento mais caro para ser aprovado foi o Dupilumab, também aprovado em 2012 e que é um anticorpo monoclonal indicado para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave, onde foi feito um investimento de 6,4 bilhões de dólares até ele ser aprovado. Mas veja o quanto ele arrecadou em vendas também em 2020, mais de 4 bilhões de dólares. Ou seja, esse valor investido pelas companhias farmacêuticas é proporcional ao retorno que eles esperam do medicamento que eles estão buscando para tratar alguma doença. E esse processo de desenvolvimento de um novo fármaco pode ser dividido basicamente em 5 etapas principais. A etapa inicial, que é descoberta e desenvolvimento. Depois temos a etapa de ensaios pré-clínicos, seguido por ensaios em humanos na fase clínica, a submissão e aprovação daquele novo medicamento pelas agências regulatórias locais e, por fim, é feito o monitoramento de segurança daquele fármaco já aprovado. Agora, vamos entender um pouco mais de cada uma dessas etapas. Começando então pela primeira etapa de todo esse processo, a descoberta e desenvolvimento. Tudo se inicia com a identificação de um problema, uma doença que precisa de tratamento. Então, os cientistas irão buscar moléculas que possam interagir, na maioria das vezes, com alguma proteína ou enzima do nosso corpo para causar o efeito terapêutico desejado. Isso porque, na maioria das vezes, as doenças são ocasionadas por conta de alguma proteína que não está funcionando corretamente no nosso corpo, ou então por alguma infecção causada por micro-organismo, onde a ideia é tentar achar uma nova molécula, um novo composto, que poderá se tornar um medicamento no futuro, impedindo, por exemplo, que esse micro-organismo se replique no nosso corpo, ou então impedindo que aquelas proteínas com defeito continuem atuando e causando malefícios para nós. Por exemplo, a aspirina, por meio de sua substância ativa, a molécula de ácido acetil salicílico, interage com as enzimas chamadas ciclooxigenases e impede que essa enzima sintetize as prostaglandinas. Essa redução na síntese de prostaglandina é o que faz com que a aspirina ajude na diminuição da dor, já que prostaglandinas emitem sinais relacionados à dor no nosso corpo. Então,
Uma vez que se tem em mente qual doença será focada para a descoberta do novo fármaco, os cientistas buscam inibir alguma proteína ou enzima na maioria das vezes para causar o efeito terapêutico desejado. Então, uma vez que a gente já tem a doença e um alvo relacionado a essa doença, vamos agora em busca de moléculas que irão conseguir inibir essa proteína-alvo. Mas como os cientistas chegam nessas novas moléculas? E essas moléculas que poderão se tornar um fármaco algum dia podem vir de diversas fontes. Por exemplo, elas podem vir da natureza, como plantas ou micro-organismos, que é o caso da penicilina, que foi primeiramente encontrada a partir da produção dela por fungos do gênero Penicillium. Pode ser feita uma triagem experimental, onde se pega uma biblioteca contendo milhares de moléculas e vai testando todas essas moléculas contra esse alvo ou já diretamente no modelo da doença em ensaios celulares. Uma outra alternativa é a triagem virtual, onde toda essa triagem de moléculas é feita no computador. Então, depois de fazer isso no computador, usando métodos baseados na física clássica, ou até mesmo na física quântica, ou usando inteligência artificial, chega-se nas moléculas com maior probabilidade de serem de interesse, podendo inibir aquela proteína em questão. E aí, depois disso, essas moléculas vão de fato serem testadas experimentalmente. Depois que uma molécula promissora é encontrada, ela vai passar por diversos testes em laboratório para ser validada. E assim, vamos para a segunda etapa da descoberta de um novo medicamento, a etapa de ensaios pré-clínicos. A molécula será inicialmente testada em ensaios celulares, para verificar se pode tratar ou curar a doença naquele modelo de ensaio. Caso obtenha resultados positivos, em seguida ela será avaliada em animais, que são infectados para simular a doença em um modelo experimental in vivo. Os testes em animais também são fundamentais para testarmos a eficácia e segurança dos novos compostos. E também será avaliado para entendermos como o composto é absorvido, distribuído, metabolizado e eliminado pelo corpo do animal. Isso vai ser crucial para tentar determinar a dosagem daquele potencial novo medicamento quando começar os testes em humanos. É estimado que nessas duas etapas iniciais da descoberta e desenvolvimento e ensaios pré-clínicos são gastos entre 15 e 100 milhões de dólares. Porém, nessa etapa do desenvolvimento pré-clínico, muitas moléculas falham, pois agora, envolvendo um sistema bem mais complexo, com os ensaios considerando uma célula inteira, ou então os animais, se tem muito mais variáveis que irão influenciar a interação daquela molécula com o alvo que ela foi planejada, fazendo com que muitas moléculas são descartadas. E aí a pesquisa volta para a fase anterior, da descoberta e desenvolvimento. Por isso, esse processo é caro e demorado. Se falhar aqui, já se foram alguns meses, anos de pesquisas e muito investimento, sendo necessário ter que recomeçar da etapa anterior. E cada falha em etapas mais avançadas do processo irá fazer com que mais tempo e mais investimento sejam necessários para desenvolver um novo medicamento. Finalmente, depois que um composto passou pelos testes pré-clínicos e foi bem sucedido, é hora de testá-lo em humanos, iniciando os ensaios clínicos. Esses ensaios em humanos geralmente são feitos em hospitais e acompanhados por médicos. Eles são divididos em 3 fases. A fase 1, onde aquele composto, já na forma correta para ser administrado, será testado para avaliar se ele é seguro. Aquele composto será avaliado em pequenos grupos de voluntários saudáveis, de geralmente até 100 pessoas. Essas pessoas se inscrevem voluntariamente para testar esses potenciais novos fármacos e em muitos países até mesmo são pagas para isso, como é no caso dos Estados Unidos, Austrália e alguns países da Europa, pagando em média $3.000 para cada participante, para que ele vá até determinado local para administrar aquele potencial novo medicamento, fazer inúmeros exames de acompanhamento, em alguns casos até seguir uma dieta restrita. Aqui no Brasil, é proibido receber dinheiro para ser voluntário nos ensaios clínicos, mas por conta de questões éticas. Nessa etapa de testar a segurança dos potenciais novos fármacos, somente cerca de 14% das moléculas avançam para a fase 2.
Agora, nos ensaios clínicos de fase 2, testes serão feitos para avaliar a eficácia do potencial novo fármaco, onde ele será testado em algumas centenas de pacientes que possuem aquela doença que deverá ser tratada. O objetivo dessa fase, além de avaliar a eficácia, também é testar a dosagem desse potencial novo remédio. Na fase 2, aproximadamente 35% das moléculas se demonstram eficazes de fato contra a doença, seguindo para a fase 3. Por fim, na fase 3, estudos em larga escala são feitos para confirmar a eficácia e segurança daquele futuro novo medicamento. Agora, milhares de pessoas são testadas contra aquele composto. E é crucial envolver uma boa diversidade de pessoas de diversas etnias e diferentes regiões do mundo para avaliar como aquela substância está se comportando em uma variedade genética maior de pessoas e se de fato está tratando os pacientes e não causando nenhum efeito colateral grave. Aqui, a porcentagem das moléculas que são bem-sucedidas é maior, cerca de 59% delas concluem a fase 3 com êxito. No fim dos ensaios clínicos, é estimado que é gasto mais de $40 mil por cada pessoa que participou desses testes. Mas, dependendo da área terapêutica, esse valor é muito maior. Por exemplo, na área de novos medicamentos para dor e anestesia, esse valor por pessoa chega a incríveis $70 mil. Agora, imaginem comigo, um novo medicamento para dor, onde nos ensaios clínicos foram avaliados 7 mil pessoas, gastando cerca de $490 milhões. Mas esse composto falhou. Então, com o novo composto, chegaram novamente nos ensaios clínicos e falhou mais uma vez, gastando de novo quase $500 milhão. Até que finalmente, numa terceira tentativa, um novo composto obteve êxito e demonstrou ser seguro e eficaz contra a dor. Nesse exemplo, somente nos ensaios clínicos foram gastos quase $1,5 bilhão. Isso sem contar as etapas anteriores e também o que é feito após a fase 3, que irei comentar a seguir. Por isso, o grande problema de todo esse processo é a quantidade de falhas. Para cada composto que falha, quanto mais avançado esse composto está no processo de desenvolvimento, mais milhões e milhões de dólares foram gastos e serão gastos novamente para que um composto chegue até os ensaios clínicos mais uma vez. Tanto é que aquele estudo que eu comentei no início do vídeo, se desconsiderarem as falhas, o valor médio cai de $1,3 bilhão para apenas $370 milhões. Então, após as fases clínicas, aquele novo potencial fármaco vai ser submetido para aprovação nas agências regulatórias locais. Não é porque uma molécula passou por todas as fases clínicas até agora que ela vai ser aprovada. Quem vai decidir isso é a agência regulatória local daquele país, como o FDA nos Estados Unidos ou a Anvisa aqui no Brasil, onde a empresa farmacêutica vai fazer um dossiê com todas as informações que coletaram nesses anos de pesquisas para submeter diversos dados sobre aquele potencial novo medicamento, como dados de eficácia e segurança e também, por exemplo, detalhes sobre como o medicamento será fabricado e distribuído. Então, só depois de um rigoroso processo de análise, aquele composto que demorou anos para chegar até aqui poderá ser aprovado para uso. E ainda assim, o FDA reprova, em média, 17% dos compostos que chegam até aqui. Com a aprovação, começa a produção em larga escala. Cada lote de medicamento passa por testes rigorosos para garantir qualidade e segurança. Por exemplo, é verificado se na síntese desses fármacos nas indústrias farmacêuticas, nenhum componente cancerígeno é gerado junto com o fármaco, antes de ser enviado para farmácias e hospitais ao redor do mundo. Então, com isso, começa a última etapa do desenvolvimento de um fármaco, já com o medicamento sendo comercializado. Começa o monitoramento de segurança, também chamado de fase clínica 4. Nessa etapa final, é para ver se surge algum efeito colateral ou efeito adverso que não havia sido identificado anteriormente, mas agora em uma escala muito maior, com a comercialização do medicamento em todo o mundo. E se por acaso algum efeito muito grave for detectado, é possível até mesmo a suspensão desse medicamento e a proibição da comercialização dele. Isso já
aconteceu anteriormente, como foi o caso da talidomida nas décadas de 50 e 60, onde perceberam que grávidas que tomavam esse remédio para náuseas e vômitos faziam com que os bebês expostos ao medicamento durante o primeiro trimestre da gravidez nascessem com malformações congênitas, levando à retirada do medicamento do mercado na maioria dos países em 1961. Mas isso pode ser tema para outro vídeo. Por fim, depois de todas essas etapas envolvendo muita pesquisa e milhares de pessoas, você finalmente poderá comprar aquele novo medicamento em uma farmácia. Aproveite e deixe nos comentários o que você achou mais surpreendente sobre todo esse processo de desenvolvimento de um novo fármaco. Como você viu, criar um medicamento é um processo complexo envolvendo milhares de pessoas, cerca de uma década de desenvolvimento e bilhões de dólares investidos. Mas é fundamental para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, da próxima vez que você for tomar um remédio, lembre-se que foram anos de pesquisa e desenvolvimento e bilhões de dólares investidos para chegar naquele comprimido em suas mãos. Se você gostou desse vídeo e achou esse tema interessante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal e até a próxima!